Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu gostaria de mostrar um investimento que ele tem rendimentos mensais para o investidor. E aí, vocês já ouviram falar de fundos imobiliários? Se esse conteúdo está te interessando, já se inscreve no canal, deixa seu like e nos segue lá no Instagram. E aí, vamos investir? Bom pessoal, então o que são fundos imobiliários? Fundos imobiliários são fundos de investimento que vão aplicar o seu capital em imóveis. Podem ser tanto em compra de imóveis, construção, aluguel ou a compra de papéis atrelados a imóveis. Que papéis são esses? Podem ser LCI, CRIs e LHs. Então como que funcionam os fundos imobiliários? Os fundos imobiliários eles são negociados da mesma forma que as ações. Então vocês vão pegar o ticker do fundo imobiliário, vão colocar no home broker de vocês e vão fazer a aquisição. Obviamente que para fazer essa aquisição vocês devem sempre fazer aquela análise da saúde do fundo imobiliário. Quando vocês compram uma cota, vocês passam a ser cotistas daquele fundo imobiliário e vocês passam a ter o quê? Direito aos rendimentos do fundo imobiliário, que serão pagos aos cotistas mensalmente. Esse pagamento ele vai acontecer aonde? Na conta da corretora de vocês. E como esse valor, como esse saldo, ele chega livre, vocês podem reinvesti-los ou vocês podem sacar e utilizarem como uma renda mensal para vocês. Então deixa eu dar um exemplo a respeito do dividend yield, certo? Então quando vocês foram lá pesquisar sobre o fundo, foram estudar sobre o fundo, vocês viram que o dividend yield deles é 0,45% ao mês. O que quer dizer isso daí? Se vocês aplicarem um valor de R$100 mil naquele fundo imobiliário a uma taxa de 0,45% ao mês, vocês vão ter um aluguel, ou seja, um rendimento mensal de R$450 por mês. E outra coisa interessante para nós sabermos dos fundos imobiliários é que como eles são negociados da mesma forma que as ações, os preços das cotas dos fundos imobiliários eles também têm a mesma volatilidade. Então, num dia pode estar valendo R$100, no outro dia pode estar valendo 80, no outro dia pode estar valendo 120. Bom, pessoal, então quais tipos de fundos imobiliários nós temos? Nós temos fundos imobiliários de lajes corporativas e escritórios, que são aqueles grandes prédios voltados a atender empresas e pessoas individuais que querem montar o seu escritório. Temos também fundos imobiliários de shopping centers que buscam aplicar o seu recurso em ativos de shopping centers. Temos o fundo imobiliário de agências bancárias que visam o quê? Construir os prédios justamente para alugarem para agências bancárias. Temos os fundos imobiliários de galpões logísticos que são aqueles grandes depósitos utilizados justamente para se gerenciar a logística de empresas, ou seja, faz o recebimento, separação e distribuição de mercadorias. Temos os fundos imobiliários de hospitais que vão aplicar os seus recursos para fazer hospitais. E nós temos os fundos imobiliários de hotéis que vão utilizar o capital do fundo para aquisição de ativos relacionados a hotéis. Quais são as vantagens de nós entrarmos em um fundo imobiliário? Então uma das vantagens é nós entrarmos no ramo imobiliário com pouco dinheiro. Para a pessoa que quer uma renda extra, isso é interessantíssimo, porque para nós podermos comprar um apartamento que seja usado como uma renda extra, quanto tempo nós demoraríamos para juntar o dinheiro para comprar um apartamento? Sendo que quando você entra no fundo imobiliário, você não precisa esperar tanto tempo. Por quê? Porque existem cotas a partir de R$100. E a gente encontra, assim, cotas mais baratas e cotas mais caras. Mas vamos usar a linha de R$100. Então, a partir de R$100, vocês estão participando do fundo imobiliário e ele vai estar pagando para vocês um valor mensal referente àquilo que vocês investiram naquele fundo. Outra vantagem é a liquidez. Imagine que vocês têm um apartamento de R$300 mil e vocês querem vendê-lo. Imagine quanto tempo vocês demoram para vender um apartamento de R$300 mil. Obviamente, pode ser uma semana depois, pode ser um mês, pode. Mas a tendência, né, com a experiência que nós vamos adquirindo com a nossa vida, a gente vê que esse tempo costuma ser mais longo do que isso que eu falei para vocês. E quando nós estamos investindo em fundos imobiliários, por mais que vocês tenham R$300 mil, na verdade vocês não têm um único imóvel, vocês não têm um único objeto valendo R$300 mil. Na verdade vocês têm vários pequenos objetos, vários pequenos imóveis, né, que seriam as cotas, que têm o seu valor bem mais baixo e
e são muito mais fáceis de serem negociados. Então, a chance de vocês conseguirem transformar a cota de vocês em dinheiro é bem maior no curto prazo do que se vocês tivessem um imóvel físico. Então, outra vantagem são os rendimentos mensais. Nós sabemos que os fundos imobiliários pagam seus cotistas mensalmente. Então, muitas vezes a gente quer fazer um investimento e a gente gostaria de recebê-los, né, de receber os rendimentos mensais. Isso pode acontecer. E o interessante é que nós temos esse rendimento depositado na nossa conta da corretora e nós podemos utilizá-lo da maneira que nós quisermos, sejam para pagar as nossas despesas ou seja para nós reinvestirmos esse valor. Agora eu gostaria de falar um pouco dos principais riscos. Tá bom? Então, alguns dos riscos que nós temos em fundos imobiliários, o primeiro deles que eu vou falar aqui agora é a vacância. Tá? O que é a vacância? São aqueles imóveis que não estão alugados. Então, existe esse risco? Claro que existe. Então, muitas vezes, quando nós vemos crises, o que acontece? Muitas empresas fecham e acabam não alugando mais aquele imóvel. Isso daí vai impactar em quê? Na receita do fundo imobiliário e, obviamente, né, que os administradores daquele fundo imobiliário, para preservarem, né, a existência, vamos dizer até a existência do fundo imobiliário, eles vão diminuir o dividend yield, que é o pagamento do cotista. Outro risco é o risco do principal diminuir. O que é o principal? O principal é aquele capital que vocês investiram inicialmente. Deixa eu dar um exemplo. Vocês investiram R$100 mil em um fundo imobiliário. Como a gente já falou que as cotas dos fundos imobiliários eles são negociados da mesma forma que as ações, ou seja, no home broker, onde são feitas negociações quase que instantaneamente, né? A todo momento estão tendo negociações, o preço dessas cotas ele tende a variar bastante. Então vocês podem ter colocado R$100 mil hoje em um fundo imobiliário, amanhã pode estar valendo 90, mas também pode estar valendo 110. Mas obviamente que isso daí é um dos riscos que tem que ser analisado, né? E tem que ser interiorizado pelo investidor ao comprar um fundo imobiliário. Bom pessoal, então finalizando aqui o nosso vídeo sobre os fundos imobiliários, eu gostaria de dar algumas dicas, né? Então algumas coisas nós já falamos aqui e a gente vai repetir sobre uma outra ótica, tá bom? Então a primeira coisa que a gente tem que cuidar é a vacância. Certo? Isso daí, como eu já falei, vai influenciar no pagamento de vocês e vai influenciar na receita do fundo. Então, nós não temos, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui. Você vai lá num fundo imobiliário e ele tem a vacância de 50%, ou seja, metade dos imóveis não está sendo alugado. Porém, ele paga um dividend yield de 1% ao mês, que seria um dividendo yield muito alto. Isso daí é no mínimo suspeito. Então prestem atenção na taxa de vacância quando vocês forem comprar um fundo imobiliário. Então outra dica é, conheça os ativos do fundo. Então saibam no que os ativos investem. São ativos para hotéis, hospitais, agências bancárias, lajes corporativas. Saibam no que eles investem e saibam a localização. Porque a localização é importantíssima para que aquele fundo consiga alugar os seus ativos. Outra dica, diversifiquem. Então, como eu já falei aqui, comprem um pouco de fundos de hospital, um pouco de fundos em shopping, um pouco de fundos em lajes corporativas. Não coloquem todos os seus investimentos em um único tipo de fundo imobiliário. Cuidem também a taxa de administração, porque muitas vezes o fundo imobiliário ele pode estar pagando um dividend yield alto, porém ele cobra uma taxa de administração alta. Aí acaba que, para o cotista, não vai valer a pena estar naquele fundo. Então prestem atenção na taxa de administração, que é a taxa que o fundo cobra para pagar os seus administradores. Porque nós cotistas, nós não nos incomodamos, né, com nada relativo à administração do fundo. Ou seja, nós não tratamos com inquilinos, nós não tratamos com a parte administrativa dos imóveis, nós apenas compramos as cotas e recebemos o dividend yield. E a última dica é, veja a taxa de dividend yield. Porque, afinal, nós colocamos o nosso dinheiro no fundo imobiliário para recebermos um rendimento mensal. Então, o que adianta nós colocarmos o nosso valor no fundo imobiliário, só que o pagamento ser muito baixo? Então, não vale a pena. E também, nós devemos prestar atenção quando o valor do dividend yield é muito alto. Quando isso ocorrer, nós devemos sim fazer uma análise bem profunda no fundo imobiliário para nós vermos se realmente aquele fundo imobiliário tem condições
ter pagar aquele dividend yield para nós, sem ter o risco daquele fundo imobiliário quebrar. Bom pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, deixe seu like para que esse canal siga crescendo e esse vídeo chegue a mais pessoas, e nos siga lá no Instagram também. Então um grande abraço e até a próxima.